O criador de uma criatura sabe que a criatura se encontra em uma realidade que ele ignora. Boa tarde a todos. É um prazer cumprimentá-los a partir da BTL. Vamos falar sobre o tempo. Alguns dizem que ele não existe, que não há passado, nem presente, nem futuro. Isso gera uma grande mudança na percepção da nossa vida e uma filosofia diferente. Além disso, isso explicaria muitos fenômenos que algumas pessoas vivem. De qualquer forma, um dos especialistas em tempo que vocês conhecem na BTLV, Jean-Pierre Garnier-Mallet, ele está comigo. Boa tarde, Jean-Pierre, é um prazer cumprimentá-lo. Pela BTLV, vamos falar sobre o tempo. Você já participou várias vezes de nossos programas na BTLV, assim como no Mistérios Inexplicáveis. Lembro aos ouvintes que você é físico, doutor em mecânica dos fluidos, autor de Mude Seu Futuro, através das aberturas temporais. E o duplo como funciona? Você diz: basta aceitarmos que possam existir tempos imperceptíveis, presos entre dois tempos perceptíveis. Certo? Muitas vezes, quando te ouvimos aqui, os ouvintes dizem: isso é complicado, vou ter que ouvir novamente várias vezes. É verdade que não é simples, porque às vezes estamos presos à nossa compreensão do tempo. O que é o tempo? Para começar, temos uma definição de tempo. Essa é a questão. Pensamos que o tempo transcorre de forma contínua e não sabemos que sempre existe um tempo imperceptível, né? Entre dois tempos perceptíveis. De fato, na mecânica do infinitamente pequeno, chamamos de quantum de energia a energia que chega num tempo imperceptível. Daí vem a mecânica quântica. Exemplo: a luz elétrica nos ilumina o tempo todo. Temos a sensação de que é permanente, mas na verdade ela se apaga e acende 50 vezes por segundo. Essa luz, por exemplo, apaga-se e acende 50 vezes por segundo, e nós não vemos? Imaginemos uma pessoa que visse apenas a escuridão, e não a luz. Ela veria o mesmo que nós, ao mesmo tempo que nós, mas não no mesmo instante. Quando ela vê a escuridão, eu não vejo nada. Quando eu vejo a luz, ela não vê nada. Ou seja, estamos em defasagem. Sim, é algo assim, estamos em defasagem. O tempo é algo assim. Temos a sensação de um tempo perfeitamente contínuo, mas nessas aberturas temporais imperceptíveis, passam informações scientificamente. Um precursor chamado Benjamin Libet, que morreu há 2 ou 3 anos no Texas, demonstrou por experimentos que recebemos informações em média entre 0,5 e 0,7 segundos, antes de termos consciência delas. Isso derruba a ideia de que é o cérebro que fabrica nossas informações. Ou seja, a informação já está em algum lugar. Recebemos uma informação que vem, não sabemos de onde, menos um tempo imperceptível. Ele foi muito criticado, até o dia em que um homem chamado Raymond Moody, autor de um best-seller, viu que uma pessoa totalmente sem atividade cerebral durante uma cirurgia, ou seja, sem nenhuma conexão com o cérebro, foi capaz de lembrar conversas ocorridas no hospital e de ver algo que estava no telhado do hospital, mesmo sem ter atividade cerebral. Quando essa pessoa foi reconectada cerebralmente, perceberam que a informação que ela havia recebido antes ficou registrada no cérebro depois. A partir daí, começaram a estudar isso seriamente. Hoje, todas as pessoas competentes sabem que todos os nossos pensamentos conscientes são consequência de um pensamento inconsciente que chega ao nosso cérebro 0,5 segundos antes. O que isso significa? Que o nosso pensamento, no fim das contas, existe fora de nós? Sim. Eu sou um desencadeador de potenciais. Jean-Pierre. Isso significa que temos possibilidades infinitas totalmente enormes. De fato, cada vez que penso em algo, fabrico, em outro tempo onde existe tempo, as consequências do meu pensamento, e como esse tempo, para mim, não existe, eu só recebo uma síntese dele. A resposta às minhas perguntas já chega antes que eu tenha tempo de respondê-las. Esse é o mecanismo. Por quê? Porque o nosso corpo precisa ter respostas instantâneas para todas as perguntas que nossas células fazem. Precisamos ter rapidamente uma informação. Não tenho tempo de reagir, então, onde posso encontrar o tempo para reagir? Há uma agressão. Mudo do tempo. Encontro a solução. Volto ao meu tempo e dou ao meu corpo a informação que lhe permite sobreviver. Tudo isso significa que tenho 2 corpos. Um corpo que se desloca e um corpo que fica aqui. O corpo físico. E o corpo etéreo, por exemplo,
Mas eu prefiro a palavra corpo energético. Os primeiros experimentos com o corpo energético, experiências militares secretas, há muito tempo, ocorreram nos anos 40, feitos com pilotos de aviões a jato que viviam o que chamavam de véu negro. Criaram centrífugas e viram que os pilotos saíam de seus corpos, eram capazes de atravessar paredes e tinham uma visão total. Esse corpo chamado energético é perfeitamente conhecido desde então e foi utilizado para espionagem, sim, foi o que aconteceu durante a Guerra Fria quando os americanos enviaram remote viewers, visão remota para dentro de submarinos russos, para ver o que estava acontecendo lá. E por outro lado, os civis não deviam ser informados da existência deste corpo energético. Ou seja, que se inventou a parapsicologia, coisas não científicas, a metafísica, nada sério. Mas por que este corpo energético? E este energético, que se desloca a velocidades chamadas supralumínicas hoje em dia, superluminosas, foi tão criticado que, agora que foi aceito mas sim, supralumínico, velocidades sensacionais de informação que fazem com que, com essas velocidades eu receba, antes mesmo de ter consciência disso, a resposta a uma pergunta que o meu corpo faz, podemos dizer assim. Mas se dizia que eram pensamentos inconscientes. Não temos pensamentos inconscientes, temos pensamentos que vêm de outro lugar, que o vamos buscar, e que vêm de outro lugar. A pergunta que podemos fazer é, por quê? De onde vêm esses pensamentos? E cada vez que penso em algo fabrico um potencial, ou seja, tenho a resposta a uma pergunta, mas essa resposta não foi utilizada por ninguém. Apenas que posso, a cada instante, ter a resposta a perguntas que não tive tempo de me fazer, mas que outros fizeram durante o ciclo de desdobramento dos tempos, que dura 25,92 anos. Toda a humanidade se fez infinitas perguntas. E agora que chego ao fim deste ciclo, disponho de todos os potenciais, ou seja, de todas as respostas às perguntas que a humanidade se fez durante 25.000 anos. Vamos, então, falar deste desdobramento do tempo, deste ciclo, 25.000 anos de um lado, 40.000 anos do outro. Mas, antes, já que estamos permanentemente poluídos por pensamentos negativos, ou seja, se esses pensamentos negativos estão em algum lugar, porque tanto os positivos quanto os negativos estão em algum lugar, menos nós os captamos. Quer dizer que há um programa para nos atrapalhar? Não é isso. É que vivemos em um mundo em que não há pensamento positivo, há apenas pensamentos negativos, e nossa encarnação deveria justamente permitir, modificar esse potencial. Porque chegamos ao fim do ciclo, e no fim do ciclo, é preciso realmente modificar tudo menos a nossa responsabilidade. Suprimir a responsabilidade que podemos ter nesse negativo, mas, veja, isso parece não científico. No entanto, se você usar uma linguagem científica, simples, eu tenho um corpo e devo fazê-lo viver. E para fazê-lo viver, preciso evidentemente dar-lhe as melhores respostas para garantir que caminho para um potencial que me permita viver bem. É necessário que eu mesmo pense em fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo pensasse em fazer para mim. Toda a humanidade sempre foi guiada por esse princípio, é o teorema fundamental, que podemos dizer científico, pois sendo o meu pensamento energia, esse pensamento fabrica um potencial. Se esse potencial me destrói a qualquer um, ou seja, devo fabricar potenciais de sobrevivência para todo mundo. Quero voltar a um tema. Os potenciais nós fabricamos. Lembro-me daquele filme O Segredo e do livro que permitiam justamente trabalhar sobre o pensamento criador. Rhonda Byrne, se não me engano, criou esse livro e depois o filme, etc. Eu saio de casa de manhã e digo, hoje quero tal coisa. Tento me visualizar no futuro que gostaria de viver, e devo dizer que funciona menos que eu mesmo. Fico muito surpreso, mas funciona. Ou seja, isso significa que temos esse potencial de futuro, e que em vez do Dizer, vou ver algo ruim, digo, vou pensar em algo bom, e vou obter algo bom. E os antigos já sabiam disso. Somos apenas o reflexo do que vemos, ou do comentário da pessoa que temos diante de nós, ou do rosto que temos diante. É apenas o reflexo do que emanamos. Quer dizer que se você é negativo,
as pessoas à sua frente serão negativas. Se você é positivo e sorri, as pessoas vão sorrir para você. Entende o que quero dizer? Fabricamos, portanto, tudo isso, mas por que nos proíbem de fazer isso? Por que não nos contam mais? Por que, se os governos sabem disso? E penso que eles mesmos agem assim. Imagino que os políticos que chegam ao poder e que conseguem ser presidentes, penso que eles devem se visualizar como chefes de nações. Por que todo mundo não aproveita isso? Porque justamente temos a nossa liberdade no mundo em que vivemos. Temos a sorte de estar no final de um ciclo de desdobramento do tempo, o que nos dá todos os potenciais disponíveis. Daí, o perigo. Ele foi aberto por uma explosão solar em 1989. Se observamos os progressos da ciência desde 1989 em relação aos 25 mil anos, ficamos muito surpresos, porque, de fato, a humanidade dispõe de toda a intuição possível, de toda a antecipação possível. Graças às respostas que foram criadas pela humanidade, ao longo de 25 mil anos, você pode imaginar, há inúmeros potenciais, mas nesse conjunto de potenciais está todo o resultado da violência. Ou seja, no instante em que tem um pensamento violento, cria um potencial violento que qualquer pessoa pode captar hoje em dia. Assim, eu na França posso estar gerando um pensamento detestável e uma pessoa na China pode estar matando alguém como resultado do meu pensamento. E então eu digo, que malvado. Mas quem é o malvado? Sou eu quem, em primeiro lugar, criou o potencial que o outro captou. Vemos isso até mesmo no nível das partículas, né? Uma partícula tem milhares de potenciais. Isso significa, por exemplo, que o que ocorreu com a Shoah Holocausto nos anos 40, com aquela guerra, toda essa escuridão se encontra, depois, na base ou iniciativa de muitas coisas negativas no mundo, podemos dizer assim. O final do ciclo de desdobramento dos tempos, que nossos antepassados chamavam simplesmente de fim dos tempos, mas que transformamos em fim do mundo, e assim, perdeu o sentido. Foi marcado pela abertura de todos os potenciais através de explosões solares, em 3 períodos. Do 30 anos, de fato, não poderíamos suportar que, de repente, todos os potenciais estivessem disponíveis, senão morreríamos. Há barreiras. O primeiro terço dos potenciais foi liberado por uma explosão solar entre 1899 e 1929. Nesse período vemos os primeiros potenciais. É a Primeira Guerra Mundial, a Belle Époque terminando mal, a crise de 1929. Coincidindo com a explosão solar, o segundo período de 30 anos traz novamente potenciais para a humanidade. O que ocorre, então? A Segunda Guerra Mundial, com potenciais absolutamente desastrosos, as mortes já nem se contam. Chega o terceiro período, até 1989, a Guerra Fria, que causou mais mortes que as 2 guerras anteriores, e quase nos levou a uma guerra atômica, com Kennedy e Khrushchev. Desde 1989 todos os potenciais estão disponíveis. Os gregos antigos diziam, o Hades abriu suas portas, e pode matar a 4ª parte da humanidade. Não entendemos bem o que isso significa. Significa que agora, todos os potenciais que o homem já imaginou estão disponíveis, e por que não criar outros? Instantaneamente, recuperamos o potencial. Por que não considerar que cada um de nossos pensamentos cria o potencial correspondente, que qualquer um pode utilizar? Se só crio potenciais nos quais tento fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo tentasse fazer comigo, pelo pensamento, não pelo ato, então está tudo bem. Veja outra distorção ocorrida, com um teorema muito conhecido das civilizações antigas. Em vez de pense em fazer ao próximo, ele foi mudado para não faças ao próximo o que não queres que ele te faça. E assim, a lógica se torna pense o que quiser, o que é dramático. É hipocrisia. Porém, se temos um teorema baseado no desdobramento do tempo, ele diria, não penses em fazer ao próximo o que não gostarias que o próximo pensasse em fazer contigo, e, se for assim, faça o que quiser. Isso muda tudo. Isso significa que o homem é muito mais poderoso do que pensa. Somos criadores, a cada instante menos criadores das nossas desgraças, criadores das nossas alegrias menos no sentido de que todos os potenciais
estão à nossa disposição. E isso é mais forte que toda essa sociedade que, podemos dizer, nos impõe barreiras contínuas ao desenvolvimento. Vivemos em uma sociedade em que o proibido está presente quase o tempo todo. Anda-se pela rua e há direções proibidas. Não se pode pisar na grama, não se pode fumar, tudo é proibido. Mas não estamos no controle do pensamento. Veja a democracia grega antiga. O que era democracia? Era preciso escolher o governante da cidade democraticamente. Havia violência verbal, debates para conquistar o cargo. Depois das eleições já não havia oposição. Por quê? Todos os oponentes passavam a criar, com seus pensamentos, o melhor potencial para aquele que iria governá-los. A oposição acabava. Ao contrário, pelo meu pensamento, eu ajudava a pessoa que me governava a ter ainda mais potenciais benéficos para mim. Por que não usar essa força? Isso significa que, na política, nunca conseguiremos avançar, porque ao contrário, assim que um novo presidente chega ao poder, já é atacado pela oposição, e muitas vezes destrói tudo o que foi feito antes, mesmo que tivesse sido benéfico. Estamos num caminho sem saída. E, se eles mesmos não entenderem isso, o que vai... Estamos no final de um ciclo. O que acontece no final desse ciclo? É preciso divulgar esse poder do pensamento. E é por isso que percorro o mundo para mostrar que, cientificamente, não há nenhuma diferença entre a relatividade do tempo e o desdobramento do tempo. E apesar de alguns erros científicos, no momento há pessoas que o utilizam. Temos Alan Aspect, que foi o primeiro a descobrir as velocidades superluminosas, 2 vezes a velocidade da luz menos quando tentava demonstrar. Hawking foi recompensado por sua descoberta. Ele inventou o princípio da não localidade, para tentar explicar de que maneira uma informação pode ir de uma partícula a outra. Bom, hoje em dia não localidade não significa nada. Antoine Soares, com a teoria da dupla causa, fez o mesmo no seu caso, e inclusive renunciou a ela. Por quê? Porque Nicolas Gisin descobriu o entrelaçamento, de fato. Parras interessante se recebemos ambos a mesma informação ao mesmo tempo. 2 partículas recebem a mesma informação simultaneamente, porque é instantâneo. Então, penso, há alguém que dá essa informação, ou seja, que também está entrelaçado, ou seja, que recebe a mesma informação ao mesmo tempo que as outras 2. Portanto, devemos buscar uma 4ª partícula que forneça a informação, mas que esteja entrelaçada com as outras 3. Ou seja, no fim, é como a serpente que morde o próprio rabo. Essa teoria, no nível científico, há pessoas que a utilizam e falam sobre ela, mas ela não serve para nada, não leva a lugar algum. No entanto, é preciso saber uma coisa. É um princípio fundamental da vida que podemos experimentar em qualquer coisa. E qual é o fator essencial da informação? É a água. O problema é que não sabemos que a água capta a informação e a restitui. Há, portanto, muito a ser feito, e os experimentos que realizo atualmente sobre isso são muito importantes. Ou seja, se devolvemos à água a capacidade de fornecer a melhor informação, primeiro, a tornamos potável, justamente agora, quando a humanidade está perdendo água potável. Estamos sofrendo com isso. A normalidade da potabilidade da água na França é tal que a água de 20 anos atrás, se medida pelos critérios atuais, já não seria considerada potável. 2 coisas a observar. A água transporta a informação. Uma experiência muito conhecida pelos militares envolve tubarões e golfinhos. Percebe-se que, se dá algo a golfinhos ou tubarões no oceano, a 50 quilômetros de distância, o tubarão fica sabendo. Para o tubarão, é simples. Uma presa que se agita e sangra menos ele capta e vai até lá. O golfinho, ao ver a sua presa, que é o tubarão, a fora ou 50 quilômetros de distância, também sabe, se quiser caçá-lo, vai até lá. Como sabe que há uma presença a quilômetros de distância? Não é pelo instinto de respiração nem pela audição. Não. É uma informação recebida. Qual é o percurso dessa informação? Isso significa que também funciona com outros animais. Sim, claro. O animal recebe o potencial imediatamente. Nas formações, mostra um vídeo simples. Trata-se de um macaco que apaga, numa tela, números que aparecem
ele os apaga na ordem correta em 3 segundos. Se colocamos diante da tela um homem, ou uma mulher mais intuitiva, menos uma loira, por exemplo, ela não consegue fazer o mesmo exercício, e ela não consegue. Então, percebemos uma coisa. O macaco consegue porque cada vez que faz corretamente, recebe um amendoim como recompensa. Para ele, trata-se de um princípio vital. Precisa do amendoim. O resto não importa. Ele não sabe contar. O objetivo é o amendoim. Já o homem, ou a mulher, ao realizarem o mesmo experimento, não tem outro objetivo além de provar sua inteligência ou intuição, e falham. O que você diz é muito importante, porque, desde pequenos, nos dizem, se fizer bem, dou isso ou aquilo. Ou seja, o objetivo é quase mais importante que a maneira de o alcançar. Se é vital, o corpo tem tudo o que precisa para se defender. Se eu preciso sobreviver, necessito de algo, e devo fazer algo, nem sempre funciona. Por quê? Porque somos criadores do nosso potencial. O animal, no entanto, não é. Ele utiliza os potenciais existentes para sobreviver e atingir seu objetivo de sobrevivência. Ele não os modifica. Nós, por outro lado, ao mesmo tempo que buscamos um potencial para sobreviver, ou seja, buscar informação em outro tempo, fabricamos nesse outro tempo o que queremos ou o que não queremos, modificamos o potencial a cada instante. Resultado, a experiência, no nosso tempo, pode não funcionar. Tudo isso que se diz com frequência. Tenho um mentor, me inspiring nele, etc. Depois de tudo é simplesmente a linguagem explicando, em termos mais simples, o que você diz na física. Quando dizemos me inspiring nele, é porque ele efetivamente criou algo, ou seja, um feito, um potencial para mim. Os americanos são muito bons nisso. Na França, se alguém consegue algo, dizem que trapaceou. Nos Estados Unidos da América dizem, se ele conseguiu, então eu também posso conseguir. É mais ou menos isso, não é? Sim, mas há um perigo nisso. E ele é ensinado nos Estados Unidos da América. Chama-se Lei da Atração. Pouco ensinada na França, menos e ainda bem menos, porque significa dar ao homem a possibilidade de modificar seu potencial, sem saber que também está modificando o potencial da humanidade. Ou seja, se eu fabrico para mim um potencial, por meio dos meus pensamentos, qualquer pessoa no mundo inteiro pode utilizá-lo. Esse é o Agrave. Imagine que eu pense em matar. Claro que não o faço, mas o potencial está aí. E de repente alguém toma esse potencial e mata alguém, sem saber por que o faz. Por quê? Porque não tem consciência de sua capacidade de ser criador e de modificar. A intuição que recebe, ele sente vontade de matar e nem sequer sabe por quê. Sou eu quem fabricou esse potencial, e é ele quem vai realizar o ato, ou seja, o responsável sou eu. Veja que isso é ao mesmo tempo simples e complicado. Isso antigamente era conhecido e ensinado em todas as civilizações. As pessoas vão te perguntar, e as provas de tudo isso? As provas estão em ver algo surpreendente. Nas formações vejo coisas tão surpreendentes. Pessoas que superam coisas que parecem impossíveis, seja no aspecto social, físico, em todos os âmbitos, saem dos problemas com uma facilidade desconcertante. É o que tento ensinar. É por isso que viajo muito. Na França não viajo. Fico apenas em Paris. Bom, também vou a Avignon porque meu irmão mora lá. Claro, além disso é no sul, ou seja, dou conferências em Paris e em Avignon porque, caso contrário, não conseguimos ver a família. Mas o que quero dizer, e que é muito, muito forte, é que este final do ciclo dos tempos é de fato o fim do desdobramento, é o nosso espaço que muda. Todo mundo está informado sobre a aceleração da expansão do universo. Não há nenhuma aceleração da expansão do universo. Há apenas uma mudança na percepção do tempo. Não é a mesma coisa. Ou seja, o nosso espaço, que se contrai para alcançar este fim do desdobramento dos tempos, dá a sensação de que, para o exterior, ele se dilata a uma velocidade fulminante. Evidentemente, tudo isso se explica cientificamente. Veja, algo que não foi aceito no início, e ainda há alguns cientistas mais antigos que pensam que não é possível. Eu calculei a velocidade da luz, que justamente não é uma velocidade. Essa era a grande parábola de Einstein, porque essa velocidade é independente da fonte luminosa. Se a fonte luminosa se move a uma velocidade da luz,
Vejo a luz, a velocidade da luz. É lógico. Se eu me mover à velocidade da luz no sentido inverso ao da luz, continuo recebendo a luz igualmente à velocidade da luz. Veja, portanto, que se trata de uma informação que depende de mim, não é, de forma alguma, uma velocidade. Como calcular isso? Tomo, no sistema solar, o desdobramento do tempo com nosso planeta como referência de tempo. Para mim tem um ano, isso já sabemos, e também tenho quilômetros. Posso ver quantos quilômetros são, enfim, tem uma duração. O desdobramento consiste em atravessar um universo e dar a volta nele. A Terra dá a volta em um universo e tem uma informação que pode partir por dentro até o Sol e retornar do Sol até mim. Ou seja, há um trajeto que chamei de radial direção, o Sol, e um trajeto tangencial, que é, se faço a relação entre ambos, vou perceber a velocidade que posso ter da informação no meu sistema pessoal. Poderei, então, fazer quilômetros por segundo ou segundos por quilômetro, já que a duração ou o tempo é a mesma coisa, fazendo a quantidade de quilômetros percorridos radialmente no tempo tangencial, demonstro isso. E o que obtemos? A velocidade da luz. Temos, portanto, dois grupos, os cientistas que estão atrasados, que tentam criticar isso dizendo que não é possível, e os cientistas competentes que me recompensaram graças a isso. Mas veja, isso ainda não é muito conhecido na França, porque, digamos, na França há pessoas que utilizam coisas, digamos, antigas, como por exemplo a teoria de Antoine Suarez, da dupla causa. Inclusive, o próprio autor passou para o entrelaçamento. E há outros que continuam utilizando-a porque não sabem o que inventar para chegar a conclusões que não servem para nada. Quando, no entanto, há uma conclusão muito simples. Meu pensamento é energia, ou seja, vou utilizar essa energia, e ela pode ir a grande velocidade. Há experimentos que podemos realizar. Eu já falei para você sobre a água. Observem uma coisa. A água é formada por tetraedros. Por quê? A molécula o hidrogênio e o oxigênio, de fato, não importam, mas isso forma um tetraedro. Com as conexões entre os átomos, um tetraedro regular. Se você juntar tetraedros, obterá um icosaedro. E, se juntar 12 icosaedros, obtém um dodecaedro. Essa é a informação tetraédrica da água. E o que se descobriu? 3 americanos e um francês, Jean-Pierre Luminet, descobriram que a informação fóssil, a radiação fóssil do universo, é dodecaédrica. Simplesmente, é preciso água. E veja uma frase da antiguidade. Se você tem informação, o que se chamava espírito, e tem água, pode entrar em qualquer um dos reinos, inclusive no de Deus. Para entrar em um reino, era preciso ter água. E espírito, dizia-se antigamente. Isso é muito científico. Você fala de Deus. Onde estamos, Jean-Pierre? Quando entendemos tudo isso, esses pensamentos, bem, adivinho a sua pergunta. Se eu estou me fazendo uma pergunta e quero ter uma resposta para essa pergunta antes de vivê-la, eu fabrico um potencial, mas eu o conheço antes de vivê-lo. Ou seja, o que isso me traz? Nada. No entanto, se eu fabrico um potencial em uma realidade que não posso observar, uma espécie de sonho, ou seja, me desdobro. O meu duplo fabrica respostas para minhas perguntas em um tempo que para mim não existe. E eu, que fiz a pergunta, não sei nada do que ele faz. Podemos dizer que é criador e criatura, mas essa criatura pode fazer exatamente o mesmo, ter um duplo em um tempo. Ou seja, que é infinito, não? O criador tem uma criatura. A criatura não está na mesma realidade, mas responde à pergunta do Criador em um tempo que não existe para o Criador. O duplo, em outro tempo, responde às perguntas da criatura em um tempo que não existe para a criatura, ou seja, há um duplo que responde às perguntas da criatura, perguntas que o Criador não teve tempo de se fazer. Se eu conseguir trocar informações nesses 3 tempos consecutivos, o Criador tem respostas do duplo para perguntas da criatura que ele não teve tempo de se fazer. O que isso define? A antecipação, a intuição, a premonição, pois tenho respostas para perguntas que não tenho. Você se diz, o mecanismo é sensacional? O que acontece é que nós não estamos nesse mecanismo. Isso poderia ser
uma explicação para aquelas pessoas que têm premonições, a mediunidade, que é a explicação científica da intuição, da premonical e o princípio vital, está aí no instante em que uma célula do meu corpo se faz uma pergunta. Imediatamente, por suas aberturas temporais, como eu chamei, eu tenho a resposta. Por exemplo, eu me jogo na água. Um gato que cai na água sabe nadar. Por quê? Ele tem um potencial, capta o potencial, ele não se faz perguntas. O que faz o homem que cai na água? Ele tem o potencial para nadar, tem tudo o que é necessário para nadar, sim, mas ele tem medo. Ou seja, devido ao seu medo, ele fabrica as consequências do seu medo e vai morrer. Isso se explica e é totalmente científico. E devemos usar isso no dia a dia. E existem energias muito violentas. A energia do querer, a lei da atração, que é muito perigosa. Eu quero e eu obtenho. Mas o que eu quero? Isso está feito para mim. Como sei que o que eu quero está feito para mim? O medo. Eu crio um potencial de medo para todo mundo. Volto ao tema da lei da atração. Muitos de fato viram e estudaram essa lei da atração. Embora na França não seja muito conhecida, na França temos algo bom. Somos muito desconfiados. Porque fomos enganados durante séculos. Queremos ter certeza cientificamente de que o que apresentamos é exato. Isso é bom, não é? Claro que o sim. E quando você tem publicações científicas, obtidas por arbitragem científica, que te recompensam, e não são pequenos os que te dão um prêmio, não importa aqueles que pensam que está errado, etc. Você sabe que atualmente na internet circulam na França informações de grande ingenuidade, que fazem com que qualquer um possa escrever qualquer coisa. É bom saber usar algo no dia a dia, algo que te dê a prova de que essa ciência é verdadeiramente vital. De fato, o desdobramento do tempo é um princípio vital. Eu me faço uma pergunta, tenho a resposta. O potencial já existe, pois a pergunta já foi feita. E essa é a resposta que me convém. Isso se chama premonição, antecipação. Definido cientificamente por Rosen há bastante tempo, e pouco aceito ainda na França, a antecipação. Experimentos sobre antecipação foram realizados muitos por cientistas militares, mas os militares sabem guardar segredos que os civis ignoram. Por um lado, tá bem, mas por outro, é como quando me fazem a pergunta: quem pode te dar informações? Assim, no universo, eu respondo: não. Sabemos perfeitamente que no universo está a Terra, os homens na Terra, e que todas as estrelas são lâmpadas para nos iluminar à noite. Isso é o que pensam os civis. As informações não vêm de outros lugares, é uma loucura tudo isso. Segundo você, acha que existe uma informação original? De início, está o sopro da criação, que é o movimento do desdobramento. É um movimento simples. Estou escrevendo tudo isso na internet. Explico de maneira que possa ser entendido pela maioria das pessoas. Porque as publicações científicas normalmente são resumos. Você chega lá com 50 páginas para obter a aprovação dos cientistas presentes. E te publicam 5 ou 6 páginas. Ou seja, a pessoa que lê essas 5 ou 6 páginas não pode entender nada. Faltam coisas, acabei de ver uma delas. Uma publicação aceita pelo Centro Nacional de Pesquisa. E, sim, claro, você tem que simplificar. Mas depois chegam as críticas das pessoas que não entendem essa publicação e tem que pedir explicações. Ou seja, há uma informação original que é esse sopro da vida menos, e isso é mais fácil. Eu me encontrar sozinho, em um universo seja qual for, que pergunta eu me faço? O que eu faço aqui? Devo buscar a maneira de saber. O que eu faço aqui? O que faço? Vou suprimir o tempo entre a pergunta e a resposta. Vou me arranjar para que em outro tempo possa ter a resposta à minha pergunta menos. Isso é sensacional. Claro, mas se tenho a resposta à minha pergunta, você já viu aquele filme O Dia da Marmota? Claro, adorei. Mas ver o futuro é bom no começo e depois você se cansa. E é aí que entra o gênio da criação pelo desdobramento. Aquele que responde à pergunta está num tempo que não conhece aquele que faz a pergunta. Faz perguntas num tempo que não existe para o outro e terá suas próprias respostas. E é aí que, reunindo os 3 tempos no mesmo tempo a nível de informação, posso ter respostas para perguntas que não tive tempo de me fazer. Isso se chama instinto de sobrevivência,
menos princípio vital. Depois, posso me organizar com esses três tempos, né? Devo estar presente nesses três tempos. Platão já dizia, antigamente, a eternidade é aquele que é, que será e que era. Mas na verdade é aquele que é nos três tempos ao mesmo tempo. Vão dizer que isso não é científico. É sim, muito científico. Mas de fato, pelo simples fato de ter esses três tempos, fico tranquilo. 2 semanas antes de sua morte, Stephen Hawking escreveu sobre a possibilidade de universos paralelos, apresentando teorias, quase provas desses universos paralelos. Leu minhas publicações. É um colaborador, porque ele lia apenas as conclusões, não lia os detalhes. Ou seja, vários universos, vários mundos, várias possibilidades, claro. Todo mundo sabe hoje que o nosso universo é, por exemplo, Stephen Hawking. Já que você fala nele, os buracos negros, fiz um inimigo entre os imortais da Academia de Ciências, por dizer, em 1996, que havia um buraco negro na galáxia. E esse senhor, Kyujamoru, apesar de ser imortal, me disse que, no dia em que fosse visto um buraco negro na galáxia, nos reencontraríamos. Mas por enquanto, não. Foi descoberto em 1998 e eu publiquei a primeira foto, porque já se conseguiu fotografar, graças a telescópios, a primeira imagem de um buraco negro na galáxia. Há algo mais importante atualmente que não vemos. Existem 2 universos que se encontram, e a junção deve ser um oitavo. Essa é a teoria do desdobramento. E nesse oitavo você tem de novo o oitavo do oitavo, e assim por diante. Atualmente, temos um cold spot no universo, ou seja, um ponto frio, onde não há nada, absolutamente nada. Isso surpreende os astrofísicos, que se perguntam, o que é esse ponto frio? Esse ponto frio quando você tem 2 universos em desdobramento, que devem trocar informações forma 8, não é por causa da forma, é porque o desdobramento precisa de 8 soluções intermediárias antes de fazer a síntese no 9º tempo. E no 10º tempo, voltamos a partir com uma aceleração do tempo, seguindo adiante de 10 em 10, 10, 100, 1000. Essa progressão sempre ocorre, e o número 8 é muito importante. O problema desse cold spot é apenas porque há uma troca de informações entre 2 universos desdobrados. Stephen Hawking mostrou a singularidade de um buraco negro. Buraco negro. Você tem uma partícula que cai dentro dele e desaparece em 10 elevado a menos 18 segundos. Não há tempo para fazer nada. Se você estiver dentro do buraco negro e vir chegar a partícula, ela entra com milhares de anos. Ou seja, no exterior, não há tempo. E no interior há milhares de anos. Não é isso um desdobramento do tempo? Ou seja, disse que a partícula é solteira porque se desdobrou, uma cai no buraco. Disse que a partícula solteira gira ao redor do buraco, à procura de outra partícula solteira. Essa é uma visão muito Hollywood ou poética. Na verdade, a partícula volta a sair no fim de seu desdobramento e se encontra instantaneamente ao lado da outra, dando a sensação de que há 2 partículas que voltam a se unir. É o fim do desdobramento. A que esteve no interior tem milhares de anos de experiências que transmite a que ficou no exterior para manter intacta sua memória. Isso também lembra um pouco a teoria dos gêmeos de Langevin, quando um deles parte muito, muito longe, retorna com o mesmo tempo. E.O.Q. Aqui viveu muita informação de fato e por isso foi muito criticado, foi chamado de os gêmeos de Langevin. Sim, é assim. Quando você pega um elevador ou um avião, muda de tempo, mas são milionésimos de segundos. Agora, com as velocidades supralumínicas, seu corpo energético ultrapassa essa velocidade, então chegamos a algo incrível. A informação que você envia como pergunta, a resposta que retorna, ocorre sempre em um tempo imperceptível para você. Você tem a resposta antes mesmo de saber que fez a pergunta. Ou seja, uma pergunta da qual você nem tem consciência, recebe uma resposta em um tempo que o seu cérebro precisa de tempo para desenvolver. Isso significa, Jean-Pierre Garnier Mallet, que devemos observar mais nossas intuições? Sim, exatamente. Ou seja, o teorema dessa teoria menos, pois toda teoria tem um teorema menos. É aquele que era ensinado desde a noite dos tempos. No fim dos tempos, o desdobramento dos tempos é simples. Se o meu potencial, se o meu pensamento não causa nenhum dano a ninguém, então só fabrico potenciais que serão bons para mim.
Ou seja, teorema. É preciso pensar em fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo pensasse em fazer para nós. Scientific. Isso que você acabou de dizer, que não causa nenhum dano a ninguém, menos também envolve uma filosofia de vida, porque muitas pessoas alcançaram seus objetivos esmagando os outros, fazendo coisas negativas para os outros. Ou seja, isso é muito ruim. Sim, porém, se o seu objetivo, o seu desejo de alcançar tal objetivo, não envolve negatividade para os outros, isso é felicidade. Ou seja, não devemos pensar apenas em nós mesmos, devemos pensar nos outros. Ou seja, ter certeza de que meu pensamento não causa nenhum dano a ninguém é um grande exercício. Há algo curioso nas formações. Utilizei uma palavra muito antiga, pouco usada, certifique-se está bem pelo seu pensamento. Ou seja, usei a palavra benevolência. Vigie o seu pensamento de benevolência em relação à pessoa em quem estiver pensando. Não sei se você percebeu, mas agora na televisão, e não apenas na França, menos a palavra benevolência está sendo muito utilizada. Porque essa informação irradia. Pensar em fazer algo ao próximo é científico. Uma partícula que quer sobreviver, o que faz? Procura o melhor potencial possível, tem milhares, e você chega como criador observador, sabendo que muda a experiência das partículas. Por quê? Porque você é o criador do potencial, ou seja, modifica as partículas. Nós somos feitos de partículas. Veja como podemos ir muito longe com essa ideia. Modifico o meu universo pelo meu pensamento, evidentemente. Não estamos todos no mesmo nível. Talvez a sua benevolência para com os outros seja mais forte que a minha menos, ou vice-versa. Ou, evoluindo dessa maneira, este discurso é científico, mas não agrada a alguns cientistas, porque há um lado filosófico, ou seja, para Elze algo fatal, e isso não pode agradar a certos cientistas muito arraigados. Mas antes, Volka falava do remote viewing, que é a espionagem de russos e americanos desde os anos 40 menos baseada nesse princípio. E temos Edgar Mitchell na Lua, que fazia não o cantor. Como a Lua está a uma distância de aproximadamente 380 mil quilômetros, e ela as demorar 1 segundo para fazer o trajeto. Foram realizados experimentos para verificar se a informação que ele poderia enviar à Terra seria limitada pela velocidade da luz, ou poderia ser superior a ela. E, por esse simples experimento lunar ficou demonstrado menos, mas demonstrado de forma militar, não para civis, que existem informações que nos chegam a velocidades superiores à da luz, mas não é emaranhamento. Há um que dá a informação e outro que a recebe. Só que, como a velocidade é superior à da luz, dá a sensação de ser instantâneo menos, mas não é instantâneo. Veja que o emaranhamento de que eu falava antes, cai por terra diante do desdobramento do tempo. Isso é o sensacional. Tenho a resposta para uma pergunta que eu nem cheguei a formular, num tempo que não tenho tempo de perceber. É fantástico. Somos capazes de compreender tudo isso. O cérebro humano é capaz. Para que o cidadão comum entenda tudo isso, e preciso ser o atrator dos pensamentos que sejam os mais maravilhosos para nós. E, para que esses pensamentos sejam realmente maravilhosos para nós, é essencial que não causem nenhum dano a ninguém. Ou seja, se você quer receber uma informação que não lhe cause danos, precisa começar por não causar nenhum dano a ninguém, mas não fazer, e sim pensar em fazer. Isso é quase altruísmo. Não, é egoísmo. Claro, porque para viver bem devo prestar atenção aos outros. Sim, há um lado altruísta, mas também há um lado egoísta. Se eu não prestar atenção aos outros, eu me destruo. Primeiro, destruo a minha felicidade. Quando nas formações vejo pessoas se equilibrarem assim, de repente algo que parece surpreendente. Poderia ser uma conclusão. Numa formação na Espanha, em Madrid, veio uma pessoa que tinha caído do telhado. Estava com as pernas quebradas, numa cadeira de rodas. Disseram a ela que a recuperação das pernas não seria possível. Dia seguinte, ela chegou e desceu as escadas andando. Você conta isso. E não estamos em Lourdes. Não tem nada a ver com Lourdes. Tem a ver com o quê? Com o fato de que você tem a capacidade, hoje, de encontrar a solução para o seu problema de forma instantânea. Por quê? Porque vivemos todos esses potenciais
Você pode perguntar: todo mundo consegue fazer algo assim? Os potenciais não são pessoais, estão acessíveis a todos. Se na vida, você deve fazer algo, e o seu corpo lhe causa problemas, primeiro o corpo precisa parar de lhe causar problemas para que você possa fazer o que tem que fazer. Esse experimento também foi realizado pela NASA, pois houve um pesquisador que foi condenado com a cumplicidade de seus colegas. Elders, em seus pensamentos, meu corpo se repara, meu corpo se repara. Antes você falava de Stephen Hawking. Stephen Hawking estava nesse tipo de pensamento. É por isso que ele dizia que era ateu, porque todos os deuses que me propõem não correspondem em nada à visão que tenho da informação. E ele tinha razão quando dizia: sou ateu. No sentido do não acredito em todos esses deuses que me apresentam. Ele estava mais na espiritualidade, no entanto, ele tinha uma doença, menos uma doença com a qual normalmente se morre depois de 2 anos. E ele viveu até os 76 anos. E os pesquisadores continuam se perguntando como ele conseguiu. Shegeret Law. 2 perguntas que me permitirão concluir. Quem somos? O que é o homem no meio de tudo isso? Nós, que somos feitos de carne e sangue, temos um duplo, cuja força é idêntica à força criadora. E esse duplo precisou encarnar-se em um planeta Terra, pela necessidade de corrigir o potencial. Resumindo, se eu sou responsável por um potencial desagradável para a humanidade, pelo meu pensamento, eu fabriquei coisas em um tempo que não conheço, que é imperceptível para mim no final do desdobramento do tempo. Se eu quero refazer a união com meu duplo, não devo ter nenhuma responsabilidade em potenciais destrutivos. Caso contrário, não consigo. Esse é, portanto, um grande problema. Ou seja, venho a este mundo para corrigir potenciais. De que maneira? Sou apenas uma ponte para o meu duplo. Isso significa que, antes esse duplo já existe. Claro, e é ele quem continua a existir depois da minha morte, e depois, ele existe. Sim, Clara. Ou seja, de qualquer forma somos imortais. Sim e não. Isto é, você pode caminhar para sua destruição total, ou para sua reconstrução total. Estamos em um mundo intermediário. Cometemos o erro. Na Bíblia, há temas científicos e nos dizem que a Bíblia não é científica. Se você mexe com potenciais perigosos, isso pode ter uma consequência. Você mexe com todos os potenciais que eu já experimentei. E sei que não terá mortalidade por causa desse potencial. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toque nela, senão morrerá. Uma conclusão bíblica para algo totalmente científico. Se tem um potencial destrutivo, do qual sou responsável apenas pelo meu pensamento. Não por uma encarnação menos, meu pensamento é suficiente para criar um potencial destrutivo, se eu quiser no final do ciclo dos tempos. E estamos no final do ciclo dos tempos. Me reconstituir. Refazer a unidade dos 2 voltarem a ser um, como dizia o Evangelho de Tomé. Se você não sabe disso, viemos à Terra somente para permitir ao nosso duplo ir corrigir nosso potencial, porque nosso potencial, nosso futuro, está na mesma realidade que a do nosso duplo, e nós somos uma realidade intermediária. Nossa encarnação serve apenas para isso. E como podemos corrigir isso? É o que tento ensinar nos treinamentos pelo sonho paradoxal, pois o princípio vital do sonho paradoxal, no qual estou totalmente inerte, ou seja, já não estou ali, é que os corpos energéticos se trocam. Meu duplo troca comigo, e isso lhe permite ir corrigir o futuro enquanto eu durmo. E quando eu corrigir todo esse futuro, posso ir embora. Pronto, fico tranquilo. Mas isso ninguém sabe. Isso foi ensinado pelos templários até mais ou menos o século XIII. Ainda restam elementos cabalísticos. Com tudo isso, tentou-se fazer uma ciência oposta ao princípio vital. As pessoas mal sabem que o sonho paradoxal é um princípio vital. Não é preciso técnica alguma para isso. Para respirar, para beber água, se você suprime o sonho paradoxal por 3 semanas, você morre. Evidentemente, essas experiências foram realizadas em animais, não em homens, mas sabemos, por exemplo, que a morfina em doses altas e de maneira contínua suprime o sono paradoxal. Se você dá morfina em doses altas a um doente, porque ele sofre e 3 semanas depois ele morre, vão dizer que morreu por causa da doença? Não, é verdade, morreu por causa da morfina. Não iniciou date. Esse programa, o que há? Antes você falou do sopro, mas antes do sopro, o que é? Uma fórmula matemática?
O que é? Mas qual é a pergunta que todos se fazem? O que estou fazendo aqui? Quem sou eu? De onde venho? Para onde vou? Claro, é a pergunta fundamental. Alga. Isso poderia ser uma conclusão um pouco cismática. O criador de uma criatura sabe que a criatura se encontra em uma realidade que ele ignora. Isso significa que a criatura ignora seu criador. A criatura ignora seu criador. O criador pode se fazer a pergunta: já que minha criatura ignora o criador, será que eu não seria criatura de um criador, mas ignoro meu criador? Já que uma criatura ignora seu criador, meu objetivo não seria então buscar outra criatura para encontrar meu criador? Qual é o meio para fazer isso? O desdobramento. Veja, todas as plantas se desdobram. Por quê? Para ampliar o espaço e encontrar, o mesmo com os animais, em um nível inicial. Por que não? Não há nada de metafísico nisso. Nada do filosófico. É simplesmente lógica. Significa que se houve um início para uma criação, não há fim, mas que o Criador da criação que nós vemos não tem nem princípio nem fim. Em tudo isso, em relação a nós, isso já não foi dito em algum lugar? Até mesmo os sumérios já disseram isso há 5.000 anos. O homem de Cro-Magnon há 5.000 anos pensava coisas assim. Que curioso, Jean-Pierre Garnier Mallet. Obrigado por ter vindo à BTL para nos contar mais sobre esse tempo que afinal é a chave para tantas coisas. Aqui você é sempre bem-vindo. Vamos ouvi-lo novamente. E lembro aos ouvintes que você é o autor dos livros Mude o Seu Futuro através das aberturas temporais e o duplo como funciona. Uma última coisa. Estou escrevendo atualmente em meu site www.garniermallet.com a teoria do desdobramento, acessível ao maior número de pessoas, da forma mais simples possível. Comecei por algo que surpreende muito. Trata-se da velocidade. E vou continuar, de modo que as pessoas possam entender que estamos fazendo com simplicidade, e não com complexidade. www.garniermallet.com. Obrigado, Jean-Pierre Garnier Mallet. Até breve.